as equipes médicas estão estafadas. Um ano sem parar de trabalhar, um ano enfrentando essa doença. Você numa UTI, você tem que ficar muito atento em todo momento aos pacientes. O paciente de Covid exige muito mais. Você com uma UTI lotada, você não para. As equipes não estão mais suportando. Para falar um pouco sobre esse drama, especificamente dos médicos, claro, de todo o país, mas especificamente que os médicos estão enfrentando, eu vou conversar agora com o Dr. Roberto Calil Filho, cardiologista, já nos deu o prazer de participar aqui do nosso Prime Time e mais uma vez vai conversar com a gente agora. Dr. Roberto, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso Prime Time. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: somos hoje o epicentro da Covid no mundo, como nos disse o Dr. Davi Wippe ontem, aqui mesmo no Prime Time. Eu queria saber o que significa. Qual é o peso de ser o epicentro da Covid no mundo frente a dois pontos? Frente ao surgimento de variantes, mas talvez principalmente frente aos outros países, frente à imagem do Brasil lá fora. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. Nós estamos, como você já cansou de falar, no pico de uma tragédia, né? Eu tenho 34 anos de medicina, eu lido com UTI, trabalho em hospital público e privado e nunca vi e nem imaginei estar diante de uma situação dessa. Como você falou, os hospitais estão colapsando, as UTIs lotadas, né? A taxa de mortalidade desse vírus não é pequena, como você mesmo descreveu. Os profissionais estafados, então, é o colapso do sistema de saúde por um todo. Então, é uma situação que, honestamente, eu, nessas décadas de medicina, não sei onde vai parar, né? Claro que nós temos aí alto grau de contaminação, as novas variantes, a P1 principalmente, com alto grau de contágio e mais agressiva, mas, veja, e as UTIs lotadas, não vejo muita saída, a não ser a vacinação em massa, né, que por enquanto o número de pessoas vacinadas no país é pífio, e evidentemente a ajuda da população, porque se continuar aglomerações... Pois não. Não, desculpa, eu quase cortei o senhor, perdão, porque eu estou com um certo atraso aqui, mas eu queria perguntar o seguinte: o senhor está falando aí de como a doença é mais grave, de como as variantes estão surgindo. Eu só queria reforçar um pouco a primeira pergunta que eu fiz para o senhor. Com essas variantes surgindo e o mundo vacinando tão mais rapidamente que a gente, grande parte do mundo, pelo menos muitos países vacinando bem mais rapidamente que a gente pode sofrer sanções, por exemplo? O brasileiro pode chegar a ser proibido de viajar porque estamos ainda sem controlar essa doença, enquanto outros locais já pensam até em voltar com os navios de cruzeiro, já pensam em retomar suas economias, já pensam em abrir suas fronteiras? Bom, sem dúvida nenhuma. Aliás, é o que tem acontecido, né? Nós somos impedidos de ir para vários países ou de viajar, mas nem isso. E outra coisa, pelas projeções, nas próximas semanas isso vai piorar. Então vai aumentar o número de contaminados, muito provavelmente, vai aumentar a mortalidade diária, que chegou a um nível, quer dizer, é inviável. Então, de novo, estamos no pico de uma pandemia e a saída é vacinação e proteção e esperar passar. Veja, uma situação muito dramática. A gente poderia ter feito algo diferente, doutor Calil, porque a gente foi vendo a situação se agravar na Itália, depois melhorou. Depois a gente foi para... Na Espanha também aconteceu exatamente assim. Depois foi para os Estados Unidos. Piorou, depois veio o verão no hemisfério norte, melhorou um pouco, depois voltou a se agravar. Esse nosso agravamento não é exclusividade nossa. Nos outros países foi assim também. A segunda onda surgiu em todos eles, mas chegou depois aqui. A gente, de alguma forma, poderia ter se preparado para, não digo evitar a segunda onda, mas amenizar essa segunda onda? Veja, como nós vimos, quer dizer, o Brasil tem um sistema que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que salvou centenas de milhares de vidas. E o SUS se mostrou muito eficaz, apesar das dificuldades, obviamente, de financiamento que o sistema tem. Mas, respondendo a sua pergunta, esse não foi o problema do país, foi o problema do mundo inteiro. Quer dizer, esse vírus provou, assim, não sou um sanitarista, não sou um infectologista, mas sou um médico, faço medicina 24 horas em UTI. Este vírus provou, na verdade, a fragilidade do sistema de saúde do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. E também a fragilidade de manejar com esse vírus. Então, não é um problema nosso.
um problema do mundo inteiro. Quer dizer, mostrou a fragilidade do sistema de saúde do mundo inteiro. E levou o mundo a parar por um ano não, já estamos vai fazer mais de um ano, e esse vírus não vai parar por aí. Acho que em 2021 nós vamos ter problemas. Fala, já está em terceira onda, né? Yuri Peter. Obrigado, Márcio. Boa noite, doutor Kalil. O senhor falou da experiência de UTIs. Eu queria perguntar, a gente tem visto no debate político muito essa questão de criar leitos de UTI. Mas existe não só a questão do equipamento, mas a do profissional. Eu queria que o senhor explicasse um pouco qual é o tempo necessário para se formar uma equipe de UTI e para preparar um médico que não atuou no tratamento intensivo para assistir doentes de Covid-19, que tipo de tratamento, de treinamento que ele precisa para conseguir dar conta da gravidade desses doentes que a gente tem visto pelo Brasil todo? Então, esse problema é o problema que nós estamos enfrentando. Além de leitos de UTI, não adianta ficar criando leitos de UTI. Claro que temos que ter mais leitos de UTI, mas pessoal especializado. Quer dizer, o médico de UTI com experiência é muito difícil no mercado. Nós estamos tendo problema na captação, na contratação desses médicos e da equipe multidisciplinar. Enfermeiras, fisioterapeutas, o que seja. Então, não é apenas você abrir um leito de UTI, você tem que ter pessoal para isso. E nós... tanto na rede privada como na rede pública, nos hospitais que eu trabalho, nós estamos abrindo mais leitos de UTI, sim, e estamos com dificuldade, sim, de contratar funcionários o mais rápido possível, porém eles têm que ser treinados. Você não vai colocar um profissional da saúde que não tem experiência em UTI dentro de uma UTI para tratar de um paciente grave. O Covid é uma doença grave. O paciente Covid que está na UTI é um doente muito grave e tem que ter expertise dos profissionais da saúde. Então, esse é um segundo problema, né? E um terceiro problema, desculpe me estender, é a chamada síndrome pós-Covid. As pessoas que já tiveram Covid de uma forma mais grave, por exemplo, estudos mostram que 25% nos primeiros 6 meses após a alta morrem. Então, são consequências da Covid e que nós já estamos enfrentando isso em 2021. Aqui no Brasil, o pico dessa pandemia, o pico máximo, né, e o colapso dos hospitais e pessoas que tiveram Covid tendo problemas em consequência da Covid de meses atrás. Então, isso para o sistema de saúde é uma verdadeira catástrofe. Oi, doutor. Agora a Roberta vai te fazer uma pergunta. Prazer falar com o senhor. Eu queria perguntar, na verdade, sobre os jovens. Me chamou muito a atenção hoje a fala do secretário estadual da Saúde de São Paulo, dizendo que ao entrar em leitos de UTI, tem visto mais de 50% dos internados composta por pessoas mais jovens do que 50 anos e em grande número entre 25 e 30 anos, mesmo em estado mais grave. Até que ponto a gente pode atribuir isso às novas variantes que sabemos que estão circulando por aqui também, mas também ao peso da própria exposição? A gente está batendo na mesma tecla, falando bastante sobre essa parte da população, sobre a responsabilidade também neste momento, mas eu queria que o senhor falasse sobre o seu olhar sobre isso. Isso é uma observação empírica que o secretário fez, eu concordo com ele, não tem estudos científicos, levantamento de dados, mas você entrava numa UTI, o ano passado, numa UTI, com pacientes Covid, você via uma faixa etária muito alta. Hoje você vê muito jovem entubado na UTI. Isso é empírico, mas é uma constatação real. E se atribui talvez essa variante P1, que atinge mais os jovens, que a carga viral é maior e que a agressividade é maior. E é a população que também não colabora. Quer dizer, o grande problema é nós temos um vírus que a única arma é a vacina, mas a única arma é a vacina barra colaboração da população. Máscara, distanciamento social, evitar aglomeração. E as pessoas não colaboraram. Então, estamos nesta situação muito ruim. Mas, de novo, os jovens estão sendo acometidos, sim. Você vê pessoas muito jovens entubadas em UTI, né? Isso é uma constatação empírica real. A população jovem está sendo atingida, sim, nesse momento e com gravidade bastante alta. Molica, sua pergunta?
Doutor Calil, boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do distanciamento social. Hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas de distanciamento, de lockdown. Como é que o senhor avalia? É efetivamente necessário que, neste momento, essas medidas de distanciamento sejam adotadas? Veja, de novo, não sou um especialista, não sou um sanitarista e não sou estrategista na área, mas nós já estamos falando há mais de um ano do distanciamento social, uso de máscaras, né, e outras condutas paralelas para evitar a contaminação. E chegamos a esse ponto por, evidentemente, a população não está vacinada, as mutantes, as variações do vírus agredindo, os hospitais entrando em colapso, evidentemente, e as pessoas não colaborando. Então, é um conjunto, é uma situação ideal para o vírus ganhar não só as batalhas, como ganhar a guerra. Então, essa é a minha resposta a você. A gente continua a entrevista, então, com o doutor? Vamos continuar conversando então, doutor. Eu queria falar um pouquinho sobre essas novas restrições. A gente vê o governo tentando segurar um pouco a movimentação no estado de São Paulo, mas no momento em que as pessoas já estão aguardando atendimento para leitos de UTI e morrendo, inclusive. Quais você acredita que vão ser as perspectivas para as próximas semanas, nesse cenário que a gente tem, mesmo com as novas medidas adotadas? Muito ruim. Pelas projeções, muito ruim. O índice de contaminação está aumentando, você pode ver com o nível de brasileiros contaminados e o nível de mortes. O número de mortes diárias passou de 2.000. Quer dizer, isso é muito ruim. E as projeções indicam que nas próximas semanas isso poderá piorar, poderá inviabilizar o sistema de saúde em várias regiões, o que é o que estamos vendo. Espero que não aconteça. No caso de São Paulo, por exemplo, nós podemos sim entrar em colapso. Dr. Roberto Calil Filho, muito obrigado pelas suas palavras, pelos seus alertas, mais uma vez aqui no nosso Prime Time. Lembrando que muito em breve nós teremos a estreia do Sinais Vitais, programa que vai ser apresentado pelo Dr. Calil Filho, falando de saúde, um tema tão interessante e não deixa de ser tão fundamental, especialmente neste momento. Dr. Roberto Calil Filho, muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos.